Participou com você semana passada? Nelson? Luana, eu não lembro, teve uma que eu retornei para você, né? Quem que era? Sim, sim, era a Luana, só que ela, como ela ia pedir remanejamento, e eu acho que não pediu, e aí eu tentei ligar para ela, fiz busca pelo celular, e ela não me retornou, daí só para certificar que, de repente, Deixa eu ver aqui nas minhas listas aqui, peraí. ela é de quinta-feira. Você acudiu ela, lembra, de uma quinta-feira? Bom dia, Fran, seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente. Enquanto o Nelson vai pesquisando em suas listas, né, para Vou verificar. demorar. Fique tranquilo, Tá só Nelson. respondendo no PV lá, tá bom? Tá. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Formativo. Aqui em Curitiba começou a chover bastante, mas eu digo para vocês, para mim, dia chuvoso é sempre um bom dia. Então é com essa alegria, né? Que seja chuva de bênçãos também para vocês, para essa semana que comece sempre de forma leve, né? Que vocês estejam bem, né, e que, apesar do trabalho que a gente sabe que é sempre muito, a gente consiga conduzir da melhor maneira possível. Como eu conversava antes com o Nelson, nem que seja, né, a gente aceitando menos demandas, né, fazendo, às vezes, as coisas umas de cada vez, mas a gente conseguindo dar o nosso melhor em tudo aquilo que a gente faz. Então, eu já deixei disponível no chat, até para agilizar também a nossa caminhada hoje, a lista de presença, para vocês já irem registrando a presença de vocês no nosso papo, e também já disponibilizei o Contribua Conosco, ele já está aí fixadinho no chat, para vocês, no decorrer da reunião, também já irem desenvolvendo essas ações, ok? Então, hoje nós já estamos, né, vamos conversar sobre o nosso papo formativo do R8, gente. Nós já estamos, R8 não, perdão, é o R7, mas a gente já está conseguindo avistar o final da nossa jornada. Hoje, inclusive, no nosso papo, vocês vão ver que nós já temos no planejamento, pensando na próxima reunião, que será a R8, iniciarmos com as apresentações dos relatos de implementação, né, para a gente fazer isso de uma forma mais tranquila, de garantir um tempo de qualidade também para os cursistas, para que eles possam compartilhar suas produções, que esse é um momento muito rico da nossa jornada, é justamente o momento em que eles compartilham com a turma os seus relatos de implementação. Então, hoje, a gente, no finalzinho, lá no momento do colocando em prática da nossa R7, já vai ter lá um chamamento, vamos dizer assim, para iniciarmos com as apresentações. Então, vou compartilhar com vocês aqui nosso material de hoje. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento de ambientes positivos de aprendizagem. Então, tranquilo, obrigada, Fran. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o quanto um ambiente positivo de aprendizagem, ele é necessário, né, para a gente desenvolver nos nossos estudantes o tão falado, né, protagonismo, a autonomia dos nossos estudantes para aprendizagem e o nosso papel enquanto professor, enquanto educador nesse processo. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje também sobre altas expectativas de aprendizagem, né, o quanto é importante eu acreditar que o meu aluno é capaz, que ele pode, e a partir disso também eu propor atividades que vão de encontro a esse acreditar. Então, a nossa agenda, sempre lembrando, né, que vocês precisam customizar este slide, né, porque essa agenda ela é pensada em 80 minutos para o nosso papo, mas para vocês é um tempinho maior, né? Vocês têm lá 1h40 de reunião, então, para que vocês organizem esse tempo, distribuam conforme as necessidades e aquilo que vocês acham que é importante focar mais tempo. E aí nós vamos começar hoje com o nosso momento de acolhimento assistindo um vídeo. E o que eu trago ali, né, uma fala da Eliana Estrela, ela é uma das personagens deste vídeo, onde ela vai dizer que a escola é o espaço privilegiado, ela tem interação, construção de conhecimento, diversidade, adversidade, mas ela tem principalmente vida, né? Então, vamos assistir o vídeo e daqui a pouquinho nós conversamos um pouquinho mais sobre essa vida que pulsa em todas as escolas e da qual nós fazemos parte também.
a escola é um espaço privilegiado, ela tem interação, ela tem construção de conhecimento, ela tem diversidade, ela tem adversidade, mas ela tem principalmente vida. Quanto tempo nós tiramos para olhar realmente para o nosso aluno, para a construção do conhecimento dele em sala de aula? Os vetores de nos dispersarem para estar focado nos estudantes são muito grandes. Preciso criar campos contínuos de solidariedade entre nós, colegas, na sala de aula, aonde estão nossas expectativas para os estudantes, garantindo que a gente tenha uma visão de equidade e de excelência. Altas expectativas, organizando essa direção de futuro para a estratégia de educação como um todo. Desenvolvimento socioemocional está relacionado com diversas características que representam desafios do nosso mundo atual. E a gente precisa aprender a escutar, aprender a entender o ponto de vista do outro, colocar o nosso ponto de vista e esperar que os outros nos entendam também. Ao desenvolver características socioemocionais, um jovem consegue aprender mais e consegue, na verdade, melhores resultados em vários aspectos da vida dele. Trabalhamos com o projeto Professor Diretor de Turma e vem trabalhar justamente isso, essa questão socioemocional, olhar o aluno sobre um olhar integral e tentar buscar aproximar mais a escola, a família, a comunidade, com a questão da autoestima, da amabilidade, dentre outros. Tem evoluído o nível de consciência dos alunos, principalmente com relação ao preconceito, com relação à homossexualidade, com relação à discriminação. E a gente tem notado que os alunos, eles têm tido mais sonhos, têm tido mais objetivos e estão deixando de lado muitas coisas ruins. A gente precisa de estratégias que o professor consiga lidar com seus 35, 40 alunos e ele sozinho não dá conta de fazer isso. Ele precisa da ajuda dos alunos e um aluno precisa da ajuda dos outros. Esse envolvimento, né, e de se sentir capaz, ele é fundamental para a gente trazer essa mentalidade de que eu consigo crescer, eu sou capaz. Então, resgatar isso faz parte desse processo que eu tenho que trazer a avaliação, mas o aluno perceber que ele estava aqui e ele está crescendo. Essa consciência de como é que eu aprendo, em que nível eu estou, ela é tão importante que no PISA de 2024, isso vai entrar como um tema de avaliação, o aprender a aprender. Esse aluno, se ele não souber aprender a aprender, ele não vai conseguir lidar com esse mundo que a gente tem hoje, que tem que ser crítico, que tem que entender, né? Tem que ser inovador, porque as profissões estão desaparecendo. Aquilo que pode ser um fator de motivação para um, não é igual para o outro. E isto às vezes é muito difícil, não é? Como é que nós motivamos alunos em que uns podem ficar muito motivados com uma determinada estratégia ou com aquilo que nós podemos fazer por eles, mas isso não vai funcionar exatamente igual para todos. E isto é que é importante, nós podemos depois ter a flexibilidade para perceber que há uns que vão precisar, se calhar, de maior reforço, outros que se calhar não precisam também assim tanto e precisam de, se calhar, ser um bocadinho mais fortes e diretivos. Nós estamos cumprindo o nosso dever de casa, fazer com que os nossos alunos participem da escola, não faltem, não abandonem e aprendam na idade certa, construam o seu conhecimento, realizem os seus sonhos. Eu tenho certeza que no coração de cada um o desejo é esse. Então vamos sonhar, vamos acreditar e vamos investir. Porque aí assim a gente consegue. Vamos sonhar, vamos acreditar e vamos investir. E o quanto é importante a gente trazer essa questão do sonhar, né? E quando eu sonho é porque eu também acredito. E aí eu tenho 2 questionamentos. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda, viu? Bom dia. Bom dia. Como o desenvolvimento de características socioemocionais e as altas expectativas de aprendizagem contribuem para a construção do conhecimento em sala de aula? Bernadette trouxe ali uma maravilhosa acolhida. E, Bernadette, você que eu gostaria de convidar justamente para responder a esse questionamento propositivo, né? Como que o desenvolvimento das características socioemocionais e o quanto eu acreditar, né? Altas expectativas de aprendizagem, o quanto eu acredito que o meu aluno é capaz, eles podem contribuir para a construção do conhecimento em sala de aula. Então, eu gostaria de ouvir você, Bernadette, e depois, na sequência, o Lores, também sobre esse mesmo questionamento. Com vocês, meninos.
É interessante que trouxe gancho com vários momentos do encontro passado. E aí, tratando do aluno, até fui anotando algumas questões aqui, desse aluno se sentir capaz, e dentro da minha experiência profissional, muitas vezes, só de você se aproximar desse aluno e mostrar ali, eu usei muito exemplo de mostrar no caderno do aluno o que ele fez bem, valorizar isso e, a partir disso, mostrar para ele que ele ainda pode melhorar ainda mais em outros aspectos que ele não está tão bem, o quanto que muitas vezes uma ação simples como essa resgata aquele aluno e ele começa a acreditar nele e se desenvolve. Então, eu acho que lembrei muito das falas que nós fizemos semana passada, e essa questão do como eu aprendo. A gente questionou muito, será que nós conversamos com os nossos estudantes para que ele pense como ele aprende? O quanto que isso é importante, porque cada um aprende do seu jeito. E, nossa, é maravilhoso esse material, eu fiquei, assim, muito feliz por nós estarmos aí, essa possibilidade com os professores também. Muito obrigada, Bernadette, por partilhar conosco. E você, Lores, como você percebe o desenvolvimento das características socioemocionais e as altas expectativas de aprendizagem como importantes nessa construção do conhecimento em sala de aula? O quanto elas contribuem, né, para esse processo? Eu vou fazer que nem os cursistas, fugir um pouco para depois chegar lá ou gerar polêmica, né? Mas quem dera que a gente pudesse realmente construir isso na escola, né? E a escola hoje parece que é um remo de um barco contra a maré, que aparece um negacionismo, aparece várias outras coisas, várias outras circunstâncias que acabam atrapalhando todo esse processo dessa construção, né? E desequilibra a questão emocional do estudante mesmo, diante de toda essa perspectiva de forças contrárias à ciência influenciam e tomam conta, né? Parece que sempre o negativo tem mais força do que o positivo. Mas a questão socioemocionais, dentro dessa perspectiva de pensar nessa escola dinâmica, nessa escola eloquente, nessa escola viva, nessa escola inclusiva, nessa perspectiva de construção social, né, ela afeta, sim, bastante quando não se tem um equilíbrio mental com equilíbrio emocional, né? Eu trabalho isso bastante com eles no projeto de vida, esse equilíbrio da própria racionalidade e das próprias emoções, em busca do quê? Em busca de uma possível, ou de trabalhar o eu primeiro, para que esse eu possa ser transmitido, possa ser relacionado de uma forma mais equitativa dentro da própria sociedade, e assim com a própria profissão, com o próprio futuro profissional ou social da pessoa. Seria mais ou menos nessa perspectiva aí. Muito obrigada, Lores. E como você falou inicialmente na sua fala, né? Às vezes a gente tem a impressão que somos um barco de um remo só nadando contra a maré. E é esse remo que precisa estar carregado dessas altas expectativas, né? Porque mesmo contra a maré, quando eu acredito, eu remo, né? O meu remo acaba sendo a força que me impulsiona, apesar das dificuldades. E é muito bacana porque você trabalha com um projeto de vida, né? E que traz justamente esse olhar, né? Eu poder olhar com esperança. Mas eu sempre gosto muito do que o Paulo Freire diz, né? De esperança no sentido não da espera, mas do esperançar. E quando eu tenho esse esperançar em mim, eu vou olhar para esse meu estudante, que é um indivíduo que também é carregado de uma história, o quanto as suas emoções contribuem, e nem sempre de forma favorável para o seu processo de aprendizagem, e o quanto eu, enquanto quem educa, né, precisa ter esse olhar que acolhe, esse olhar que acredita no outro. Acho que isso é muito importante, né? Então, nós, enquanto professores, se nós temos o acreditar na capacidade do meu estudante, eu vou sempre buscar fazer o melhor. Né? Eu acho que é desse lugar que a gente precisa partir para manter a nossa escola com essa vida, né? Apesar de todas as adversidades e as adversidades que também estão presentes.
Nelson, eu gostaria de convidar você para ler para a gente esse slide, trazendo o objetivo do nosso encontro. Ok, professora. Vamos lá para o nosso início de conversa, então. No contexto educacional, o ambiente de aprendizagem positivo refere-se a um espaço físico, emocional e social que promove bem-estar, a motivação e engajamento dos estudantes. É um ambiente onde eles se sentem seguros para expressar suas ideias, assumir riscos e aprender com os erros. Além disso, é um ambiente que valoriza a diversidade, a inclusão e o respeito mútuo entre todos os envolvidos no processo educativo. E o objetivo desse encontro, que eu falo sempre agora com meus colegas lá, né, é propor estratégias para criar ambientes positivos de aprendizagem, com foco no aumento das expectativas de aprendizagem dos estudantes. Esse ponto aqui eu falo para eles agora que é por aqui, gente. Nós estamos na gestão, é aqui. Isso mesmo, obrigada, Nelson. E esse é o momento já justamente de trazendo essas reflexões, né? Quando a gente convida o outro para ler, ele também, ao ler, ele vai se apropriando da intencionalidade do nosso encontro. Então, aqui, gente, como nós temos como o ponto do nosso encontro, é justamente a gente desenvolver, a gente criar ambientes positivos de aprendizagem, e parte de nós, do aumento das expectativas de aprendizagem dos nossos estudantes. A técnica que hoje nós vamos trabalhar é uma técnica de Lemov, que é o que fazer, né? Essa técnica ela vai estar muito voltada justamente para como a gente... Qual é a qualidade das orientações, dos meus comandos em sala de aula? Será que eu deixo claro para o meu estudante o que eu espero? Ele realmente entende aquilo que é para ser feito? Ele realmente consegue, a partir das minhas ações, perceber que eu acredito que ele é capaz? Então, é nesse olhar que hoje a gente vai discutir essas questões e o quanto é importante também a gente trazer para o nosso estudante. Porque, como o vídeo falou para nós, né? Embora eu possa criar situações para motivar o outro, mas às vezes o que motiva um pode não motivar o outro. E a motivação, ela é muito individual. Mas dentro do que é a nossa ação enquanto professor, é a gente buscar ações que promovam esse bem-estar, esse ambiente seguro de aprendizagem, onde o estudante se sinta fazendo parte, aonde ele entenda que o erro é parte do processo e não apenas motivo de frustração, né? Que ele possa entender que ali é um espaço de crescimento que é seguro. Então, é nessa ideia que a gente vai trabalhar o ambiente de aprendizagem positivo, né? Desenvolver as nossas altas expectativas de aprendizagem em relação aos nossos estudantes. E a técnica O que fazer vai nos ajudar a pensar um pouquinho de como criar esses ambientes a partir das nossas estratégias de ensino. Então, para esse nosso momento da nossa experiência, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o Jamboard, e a ideia é que, diante das evidências, né, que salientam a importância de uma perspectiva positiva dos professores frente ao desempenho dos estudantes, uma questão de ordem prática é: como criar uma cultura de altas expectativas nas nossas escolas? Foi muito do que o Loris trouxe na fala dele, né? O barco de um remo só nadando contra a maré, né? Mas, apesar disso, como é que a gente pode, né, a partir das nossas ações, criar uma cultura de altas expectativas nas nossas escolas? Né? Como é que o gestor, como é que o professor, o pedagogo na escola, ele pode, a partir das suas ações, criar essa cultura do acreditar nos nossos estudantes, de que eles podem ir além, de que eles são capazes de fazer melhor do que aquilo que eles estão fazendo, né? Como a Bernadette trouxe também, né? De eu valorizar aquilo que ele fez, num olhar de possibilitar avanços naquilo que precisa melhorar. E aí eu trago um questionamento propositivo para vocês, Quais ações você desenvolve? É aquilo que você faz, não aquilo que você pensa em fazer. É aquilo que você faz em sala de aula para possibilitar o aumento da expectativa de aprendizagem dos seus estudantes. É claro que aqui vale também um olhar, gente, de que quem não está em sala de aula, que ele vai pensar no seu contexto de trabalho, né?
quais são as ações que ele desenvolve, que estão voltadas para o aumento da expectativa, seja do seu grupo de trabalho, do grupo de professores. Então, é importante também esse olhar que se direciona para a ação de acordo com o seu contexto de trabalho. Olha, acabei de compartilhar com vocês aqui o link do Jamboard para que vocês possam acessar. O Jamboard agora, sempre que vocês abrirem, vocês vão ver que ele lança uma mensagem aqui que ele será desativado dia 1º de outubro. Então, enquanto ele não é desativado, sempre que for possível, a gente vai utilizar. Então, eu gostaria que vocês, então, respondessem a esse questionamento. Quais ações você desenvolve em sala de aula para possibilitar o aumento da expectativa de aprendizagem dos seus estudantes? Então, lá com os seus cursistas, então, lembrem-se, né, quem não está no espaço de sala de aula, né, então, vai responder a mesma coisa, que ações você desenvolve em seu contexto de trabalho, né, que vai possibilitar o aumento de expectativa de aprendizagem das pessoas com as quais você trabalha, né, se for um gestor, com um grupo de professores da sua escola, né, o pedagogo pensando nas turmas que ele acompanha, né, quais são as ações que ele faz que possibilitem isso. Olha que legal, Fran, o Lores tem um projeto que casa com a temática de hoje, que coisa boa, viu? Não foi por acaso que eu trouxe o Lores já para essa conversa na arrancada. Se quiser depois também comentar um pouquinho, Lores, fique à vontade, tá bom? Então, vou dar uns minutinhos para que vocês possam responder questionamento e já nós continuamos. Está lá nas notas da apresentação, mas só lembrando vocês que esse Jamboard vocês precisam fazer uma cópia para cada uma das turmas que vocês atendem e lembrando de liberar o acesso como editor, tá? Para que os cursistas possam registrar suas contribuições. Já temos algumas contribuições aqui no nosso mural. Estamos desenvolvendo um projeto de boa convivência de forma coletiva e integrada com o colegiado, tendo a turma do 3º ano de administração como protagonista. Provavelmente esta é sua, né, Lores? Aí nós temos aqui, buscar dar sentido às ações, validação, ambiente seguro. Validação apareceu novamente aqui. Estimula a participação deles, transmitindo confiança para que eles se sintam seguros em trabalhar colaborativamente. Aprimoramento nas metodologias, buscando sempre motivar para o aprendizado. Portanto, isso aqui, né? Aprimoramento nas metodologias. Valorizando as potencialidades de cada estudante na perspectiva de refletir com os docentes os encaminhamentos que favorecem esse processo. Metodologias que proporcionam uma aprendizagem ativa e comunicação assertiva e positiva, que demonstre o quanto eu acredito no potencial do meu aluno. Aqui, comunicação assertiva e positiva é a temática do nosso próximo encontro. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão e a importância dessa comunicação assertiva e positiva com os nossos estudantes. Colocar o aluno em evidência, escutá-lo, trazer seus conhecimentos e vivência, torna meu aluno mais confiante e assim mais engajado no seu próprio aprendizado. Temos mais uma contribuição aqui, desenvolver ações que aguçam a curiosidade e o compartilhamento de experiências. Para essa conversa, eu gostaria de convidar quem colocou essa informação aqui, buscar dar sentido às ações. O que significa buscar dar sentido às ações? Por favor, Fran. Eu acho que quando nós evidenciamos para o aluno, não só para o aluno, mas para os formadores, para os cursistas, enfim, para aqueles que estão ao nosso redor, que aquela ação vai nos levar a tal ponto,
ela faz sentido, ela nos faz alcançar um objetivo, aquilo se torna um pouco mais prazeroso de fazer, a gente se sente mais motivado a fazer. Então, nós, numa educação mais de antigamente, talvez aquela que foi nossa, que nós éramos, né, os estudantes, nós estudávamos coisas que não faziam muito sentido, né? Hoje, a gente percebe que sim, que fazia sentido, mas naquele momento, aquela aprendizagem não era tão significativa. Então, hoje, a gente já tem essa proposta, esse ambiente mais claro de ver essas possibilidades. Então, em todas as nossas ações, quando a gente mostra para o aluno, para o cursista, para o formador, para o professor, para os colegas, que aquilo faz sentido por um motivo, eu acredito que seja mais proveitoso. Ai, muito obrigada por compartilhar com a gente, Fran. E também eu gostaria de convidar, além do Lores, que ele já vamos dar espaço, porque eu acho que ele vai falar um pouquinho do projeto dele, também eu gostaria de convidar para que compartilhasse com a gente quem colocou ali, ó, criação de questões para aguçar a curiosidade e abrir mais discussões sobre o tema. Falasse um pouquinho sobre essa relação de aguçar a curiosidade como algo que vai contribuir para o aumento da expectativa de aprendizagem. Quem é o dono ou a dona dessa contribuição? Preciso falar que fui eu? Foi você? Então, por favor, Nelson. Isso aqui a gente faz de experiência já na sala, né? Porque, como eu falei até para os meus cursistas, diversas dessas técnicas a gente já trabalha e essas observações a gente já convive. Agora, mais direcionado, né? Agora com mais técnica, mais trabalhadinho. Então, a gente faz isso. Até tinha da minha época que eu estudava, eu tinha alguns professores, alguns que eram mais ousados, que eles falavam assim: eu vou exigir mais desse aluno para que ele alcance um topo maior. Porque se eu exigir meio, ele vai me dar meio. Se eu exigir pouco, eu vou exigir pouco. Então, esse termo eu sempre tive muito medo, né? Porque quando ele falava isso, eu pensava comigo assim: se eu não conseguir atingir o que ele está propondo, né? Porque igual na aula de piano, né? Quantas vezes você vai lá, a peça é super difícil. E como que você vai desenvolver para você chegar a apresentar? Então, assim, para o músico, é tão difícil quanto para o aluno ter um conteúdo que ele acha assim que o professor vai, né? Então, aqui é uma espécie de técnica, né? Você criar questões que aguçem essa curiosidade. É um caminho que você faz para ele, né? Então, assim, claro, vai ser o mesmo conteúdo, talvez para uma sala diferente, que já foi dado em outra sala, mas às vezes ali você tem que abordar, né, de um jeito que aguça a curiosidade. Tem sala que é muito mais científica, tem grupos, assim, eu tenho um grupo aqui numa sala que é essas salas especiais da sede. Nossa, os meninos da linha da ciência, assim, você pode inovar, você pode perguntar as coisas do Elon Musk para eles, entende? Então, você não pode ficar ali com aquele pouquinho que você tem que ter um pouco mais. Então, minha visão foi nessa, tanto que ela meio que dá de mãos com a outra que eu coloquei ali, desenvolver ações que aguçem a curiosidade e compartilhamento de experiência, elas estão dadas mãos ali, sabe? Foi isso na minha ideia, prof. Muito obrigada, Nelson. E eu acho que conversa tão bem também com a fala da Fran, né? Que quando eu quero dar sentido àquilo que eu faço, eu também preciso dar aquele start que aguça no sentido, eu quero saber mais, isso me interessa, né? E você trouxe algo muito importante também, né, Nelson? Que eu tenho que conhecer muito bem também a minha turma para entender em que lugar da aprendizagem eles estão, para que eu não proponha algo que seja tão fácil, que às vezes, para quem está num nível maior de aprendizagem, se eu trago questões, atividades que estão no nível que está abaixo daquilo que eles dão conta, isso também desmotiva. Ou ainda, quando eu trago algo que está muito além, que aquele meu aluno ele ainda não está preparado para isso também desmotiva porque traz a sensação de incapacidade. E não é que ele seja incapaz, ele apenas ainda não tem as ferramentas necessárias para dar conta. E o quanto isso é importante, né, desse olhar, da gente entender em que lugar o nosso estudante está e eu conseguir adequar isso. E aí, antes da gente seguir, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, então, Lores, desse projeto que tem uma turma como foco do protagonismo, né, para que você está desenvolvendo aí como no projeto de boa convivência. Ok,
no feedback lá com a Fran, eu já passei para ela, até mostrei algumas imagens para ela lá, mas eu vou no mesmo caminho que a Fran colocou ali, o buscar dar sentido, porque a escola ela tem que ser significativa, né, por aquilo que eu coloquei lá no início. Quando há uma contracorrente, ela desestimula, e nós temos que fazer ao contrário, nós temos que estimular, e o aluno tem que se sentir bem. Se ele se sentir bem, a consequência vai ter essa expectativa, esse aumento da expectativa no processo de aprendizagem, né? Então, desde o momento que ele chega no colégio, ele tem que ter prazer de ir para o colégio. E como muitos deles falam assim, mas para que serve isso daqui? Então, o buscar dar sentido você vai ocupar, desculpem, exatamente esta frase, essa fórmula na tua vida? Não, mas o processo de perspectiva, de ampliar as tuas possibilidades de pensar, da racionalidade, de resolver problemas, isso vai te ajudar a resolver outros problemas, né? Então, faz essa junção assim. Mas esse projeto aí tem a ver nesse sentido de que, se eu estou em um ambiente agradável, bom, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir acolhido, né? Entre todas as questões que foram colocadas aqui. E dentro, então, dessa perspectiva, nós estamos trabalhando esse projeto para o ano inteiro. Cada mês um desafio. Então, o nome do projeto é Faça Diferente, Seja Gentil. Então, o primeiro mês nós trabalhamos empatia, solidariedade, tolerância e respeito, que é o mês de março. Mês de agora, que dia 18 é dia do amigo, então é amizade fraterna. O desafio é reatar alguma amizade que se perdeu por um acaso, né? Reatar essas amizades. No próximo mês, respeito e inspiração, né? O respeito e inspiração. No mês seguinte, que é o dia mês dos namorados, é amor e admiração, para a gente fazer essa junção de a tratativa ser melhor, né? Que a gente percebe que os alunos se tratam com palavras tão amigáveis assim, né? Tão ásperas, então criar esses ambientes um pouco mais dentro dessa perspectiva. Em cima disso, então, a gente criou um fanzine, e cada mês recebe uma figurinha para colar no fanzine referente àquele desafio lá. Ai, que bacana. Obrigada, Loris, por compartilhar conosco. E esse projeto, ele conversa tão de pertinho com esse roteiro que é muito importante o que você traz compartilhando conosco aqui, que é justamente essa ideia, né? Eu desenvolver ações que façam sentido, que signifiquem o estar na escola para esse estudante. Esta semana mesmo, né, a semana D, né, em função da frequência dos nossos estudantes na escola, passa por este lugar. Eu vou frequentar o lugar a qual eu pertenço, aonde eu me sinto parte, e o quanto isso é importante. Muito obrigada por cada momento de partilha aqui, que é muito significativo, né, que vocês também com seus cursistas trazem esses elementos, que nossa experiência é isso. O que eu faço, né, como é que eu desenvolvo junto aos meus estudantes ações que vão promover o aumento de expectativas de aprendizagem. E aí a gente traz algumas coisas sobre a fundamentando a nossa prática, que hoje ela está um pouquinho mais interativa, vocês vão ver em que medida. Então, características de um ambiente de aprendizagem positivo. Então, esse ambiente de aprendizagem que é positivo, ele proporciona condições favoráveis para o desenvolvimento acadêmico, emocional e social dos estudantes. Hoje nós temos esse olhar, essa preocupação de que o nosso estudante ele não é apenas um ser que vai se desenvolver cognitivamente, mas ele é um indivíduo também que precisa desenvolver as suas habilidades socioemocionais. E é um pouco, né, muito do que traz o projeto do Loris e do que vocês também trouxeram dos elementos na fala de vocês. Esse ambiente, ele envolve a criação de relações interpessoais positivas entre alunos e professores, bem como a valorização da diversidade e inclusão de todos os estudantes. É como o Nelson trouxe a questão do olhar, de conhecer a turma, dos questionamentos que instiguem, e que a Fran também trouxe no seu post-it tão bem sobre a comunicação. Esse ambiente também ele estimula a colaboração entre os estudantes, promovendo o trabalho em equipe, a troca de ideias e o aprendizado mútuo, né? Um ambiente onde todos aprendem.
e os estudantes se sentem seguros, valorizados e respeitados, onde são encorajados a se expressarem, a assumirem riscos intelectuais e a participarem ativamente das atividades de aprendizagem. Ou seja, erro faz parte do processo de aprendizagem. Errar não me torna menor, não me diminui, mas me coloca no lugar de quem aprende. A partir do erro, eu ressignifico os meus conhecimentos. Então, esse slide, gente, ele traz, né, para vocês entenderem a condução com os cursistas, ele traz, a partir de uma fundamentação teórica, as características desse ambiente positivo de aprendizagem. O slide seguinte, ele vai trazer para vocês conduzirem com os cursistas 3 questionamentos. Então, aqui a gente traz, primeiro, ó, vamos conversar, então, sobre essas características de um ambiente de aprendizagem positivo. E eu gostaria de começar com a Vanessa, perguntando a você, Vanessa, quais ações podem ser desenvolvidas para que o clima escolar seja favorável à aprendizagem de todos os estudantes, né? Porque foi o que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Então, esse ambiente que é favorável, qual é o clima escolar, né? Deve estar presente nesse espaço de aprendizagem para favorecer que todos aprendam. Olá. Então, eu vejo assim, quando a gente fala em clima escolar, quando a gente fala em gestão de sala de aula, né, engajamento, esses temas assim, você não tem um único caminho, é a junção dessas coisas que fazem com que a gente tenha um clima escolar favorável. Então, quando, por exemplo, o aluno se sente, como o Lores colocou ali, dentro do projeto dele também, né, pertencente àquele lugar, quando ele se sente que faz parte, alguns colegas escreveram lá no Jamboard também, quando eles se sentem seguros lá, quando eles se sentem amparados, quando você tem uma boa... Então, é um conjunto de coisas, né? Você consegue estabelecer um vínculo com o estudante. Tudo isso ajuda, não quer dizer que tudo vai dar certo? Não, mas que você tem um clima escolar que é mais favorável à aprendizagem do estudante. É onde ele se sente seguro, é onde ele confia, e ele percebe muito claramente isso. Eu vejo agora com uma turminha que eu também estou fazendo a implementação lá do projeto do Ganhando o Mundo, quando você transmite que confia neles, eles percebem, e eles mudam totalmente o comportamento, sabe? Eles se sentem realmente mais seguros e têm menos medo de errar, e assim eles vão crescendo também. Muito obrigada, Vanessa. Para o segundo questionamento, eu gostaria de convidar a Janaína. Por favor, Janaína, como as relações interpessoais contribuem para um ambiente positivo de aprendizagem que promove a inclusão de todos os estudantes? Agora, falar das relações. Bom dia a todos. Então, eu estou com uma frase na minha cabeça desde que você começou aí o tema. Sabe, pensando no que a Vanessa trouxe do clima, em tudo aquilo que o Lores trouxe, e agora você fala das relações interpessoais, que na verdade está relacionado às formas de comunicação, né? Como eu me comunico. E se tem uma coisa que transformou a minha prática, foi esse roteiro. Desde que eu entrei em contato desde que eu passei a observar, né? Como eu me comunico, como o outro recebe o que eu falo, isso muda totalmente, né, a sua relação interpessoal com o aluno, porque você para pensar exatamente nas palavras que você precisa usar naquele momento e não aquelas que instintivamente você usaria, né? Então, para mim, as relações interpessoais, elas estão associadas à forma como eu me comunico, né? Eu não posso subestimar o meu aluno, como já foi dito aqui por vários, porque nenhum aluno gosta, nenhum ser humano gosta de ser subestimado, né? Eu preciso manter a minha expectativa bem elevada, e é por isso que é difícil, como o Lores disse, porque eu tenho que trabalhar isso primeiro no professor. É no professor, é na figura que está ali à frente, né? E aí vem a frase que eu estou pensando desde que você começou. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, eu preciso ter a alta expectativa, preocupar-me com a forma como eu me comunico e como o outro recebe o que eu comunico, porque assim eu crio esse ambiente, né, todo favorável ali à aprendizagem. E eu vejo que, enquanto a única professora formadora da minha escola, eu tenho arrastado muita gente
para essas práticas que eu estou colocando, né, na minha sala de aula, e que, através dos resultados, as pessoas começam, eu vou fazer assim também, me explica como que é aquela técnica. Então, é por isso que eu estou pensando o tempo todo, que a palavra ensina, mas é o exemplo que arrasta, né? E é isso mesmo. Obrigada, Janaína. Por favor, Lores. Eu queria fazer um adendo aqui, já nem pegando o mesmo gancho da Janaína aí, mas que eu esqueci de falar antes que eu ia falar, acabei esquecendo. A mudança que houve na escola a partir dos grupos de estudo, não sei se vocês perceberam isso, mas eu, desde que começou, eu era cursista, a forma de se trabalhar, a forma de se entender, a própria relação com a comunidade escolar e estudantes mudou e mudou bastante. Então, eu só queria fazer esse aspecto positivo do grupo de estudo, e isso faz com que as nossas práticas e as nossas interações também sejam diferentes e mais significativas. Obrigada, Lores, pela partilha. Como é bom ouvir isso, né? A gente entender que realmente estamos fazendo a diferença. E, como a Janaína mesmo falou, né? É o exemplo que arrasta, né? Aquilo que eu faço, como eu faço, né? A forma como eu acolho, a gente acaba sendo espelho. E para o terceiro questionamento, eu gostaria de convidar você, Jefferson. Como tornar a sala de aula um espaço seguro de aprendizagem para os estudantes? Como tornar para a sala de aula um espaço seguro, né? Eu penso que, primeiro, proporcionando segurança para eles. Espaço onde eles cheguem, como falaram aqui, né? Eles se sintam pertencentes àquele espaço. E é tão bom você chegar num espaço onde está tudo funcionando, tudo arrumadinho, tudo organizado, né? E seguro com o quê? Seguro de estar seguro no local, seguro onde ele possa estar lá, tranquilo para aprender, sem ser agredido verbalmente, fisicamente. Como estar seguro também para que ele saiba que tem um professor competente, uma pessoa que está ali na frente, conduzindo ele para um bom aprendizado, né? Segurança de aprendizado. Então, eu acho que é nessas duas linhas, tanto segurança fisicamente para ele estar no local, quanto segurança de confiar na Janaína, confiar no Lores, que vai trazer para eles um conteúdo onde tenha significado para eles, né? Então, acho que penso nessa forma. Então, tá, Joia? Muito obrigada, Jefferson. Então, vocês trouxeram elementos importantíssimos aqui, né? A ideia é que dessa vez, esse nosso Fundamentando a Prática, vocês possam trazer, né, a partir do slide anterior, esses elementos, né, que Vanessa, Janaína, Jefferson, Lores trouxeram, que a partir também do que vocês vivenciam, das suas práticas, a gente possa colaborar para essa fundamentação. E aí, seguindo, né, a gente vai pensar um pouquinho, né, a Janaína falou, tem que desenvolver primeiro no professor, né, sou eu que preciso acreditar nos meus estudantes, e o quanto eu acredito faz com que eu desenvolva ações voltadas para a aprendizagem de forma positiva, né, é aquele professor que já chega, bom dia, e não, bom dia. Né? Então, acho que passa muito por esse lugar. Então, atuação docente com foco nas altas expectativas. Então, esse professor com altas expectativas de aprendizagem na sua prática pedagógica, porque ele tem que acreditar também em si, na sua própria prática pedagógica, além de acreditar nos seus estudantes, então, são professores que são capazes de estimular e motivar os estudantes, por acreditarem em suas potencialidades e nessa capacidade transformadora da escola. Eu preciso acreditar, sim, que a minha prática contribui para a transformação do espaço onde eu estou, e de forma positiva, de forma colaborativa. Janaína trouxe muito isso na fala dela em relação à sua vivência na escola. E também, professores com altas expectativas de aprendizagem, eles deixam claro aquilo que eles esperam dos seus estudantes, né? Eles fazem isso de forma clara, transparente, né? Eles trazem nas suas explicações, nas atividades propostas, não só a clareza, mas a diversidade de métodos, de estratégias de ensino, além, logicamente, do entusiasmo, né? Quando a gente acredita, a gente demonstra entusiasmo, a gente faz aquilo com uma boa energia, a gente se doa por inteiro. Isso são condições para o aumento de expectativas de aprendizagem, que mesmo aquele aluno que ele sabe, ele tem consciência que ele tem dificuldade, mas você está ali para apoiá-lo,
né? Como a Bernadette trouxe também lá no acolhimento, às vezes ele fez algo no caderno, você vai lá, você olha, você valida aquilo positivamente para que ele se desenvolva no que precisa ser desenvolvido, que é ponto de melhoria, mas ele sente, puxa, o professor acredita em mim, né? E por acreditar eu também vou além, eu vou engajar para a atividade. E aí vem a nossa técnica, né? A técnica o que fazer. Essa técnica, gente, ela na verdade, assim, em linhas muito simples, é a gente, enquanto professor, pensar como eu dou as minhas orientações em sala de aula. Será que eu deixo claro, de fato, o que eu espero que o meu estudante faça? Será que eu comunico bem aquilo que precisa ser feito? Então, essa técnica ela envolve dar orientações aos estudantes, em um formato que claramente descreve o que o professor deseja em termos concretos, que não fica no campo do eu acho que é para ser feito tal coisa. Ou aí, você entendeu o que é para fazer? Não, são orientações que para todos os estudantes deixam claro o que se espera que seja feito. Então, essa técnica, na verdade, ela está mais voltada para a nossa reflexão, né? Como a Janaína falou, eu desenvolvo a minha comunicação pensando em como eu vou dar os meus comandos, como eu vou direcionar a minha fala e com que qualidade eu vou fazer isso, né? Antes de pensar em outras estratégias, em outras abordagens que também são potencialmente assertivas. Então, as orientações da técnica o que fazer devem ter as seguintes características. Primeiro, elas têm que ser específicas. Elas destacam ações precisas e administráveis que os estudantes podem tomar. É fácil lembrar, voltado para a solução e de fácil compreensão. O aluno entende o que é para ser feito e ele consegue dar uma resposta a isso. Essas orientações, elas precisam ser concretas. Elas envolvem, quando possível, tarefas claras e acionáveis que os alunos sabem como executar, que não exigem conhecimento anterior. Então, para aquela tarefa, ele entendeu o comando, né? Ele não tem que estar buscando conhecimentos anteriores para dar conta de resolver aquela tarefa. Sequenciais, devem descrever uma sequência de ações concretas e específicas, ou seja, tem uma lógica que o aluno vai entendendo essa ordem crescente das ações no decorrer da aula. E observáveis, permite ver claramente que o aluno entendeu o que se espera que ele faça, e isso aumenta a chance dele colaborar. Vocês trouxeram, né? Quando faz sentido, quando eu entendo, as chances de eu me engajar, elas aumentam. E aí eu quero aproveitar, gente, só para chamar a atenção de vocês, lá nas notas da apresentação, depois com calma vocês vão olhar, ela traz algumas informações, inclusive essas informações são tiradas do livro do Lemov a partir dessa ideia da técnica, que existem 3 causas potenciais de comportamento inadequado dos estudantes, né? Que às vezes você acha que o comportamento inadequado é pura provocação. Pode ser que sim, mas aqui o Lemov ele traz também que às vezes esse comportamento do não entendimento do que é para fazer pode ser por incompetência, mas ele traz o sentido aqui da palavra incompetência, no sentido de que o estudante ainda não tem a capacidade de realizar aquela tarefa proposta de maneira confiável, ou seja, ele não sabe, ele não entendeu o que é para ser feito, e aí o comportamento que para nós vai soar como indisciplina, acaba se manifestando, mas essa é o quê? É uma estratégia de fuga, muitas vezes, daquele estudante. E ele traz também como um outro motivo de um mau comportamento, para o aluno não se envolver na atividade, ele chama de oportunismo, no sentido assim, para o estudante não ficou muito claro o que se espera dele, então ele vai assumir um comportamento que vai de acordo com aquilo que ele entendeu. Ele vai usar a seu favor a falta de clareza na orientação para justificar o seu comportamento inadequado. E aqui ainda nas notas da apresentação, ele traz uma orientação assim, ó, se a gente não tem muita clareza do porquê que o estudante está se comportando de maneira inadequada, parta sempre do princípio de que você acredita que ele é capaz e que você vai instigá-lo para fazer o seu melhor, porque você acredita, né? Que você entende que aquele comportamento não é porque ele esteja agindo de má fé, mas porque, por algum motivo, ele ainda não se envolveu e você vai resgatar, você vai trazê-lo de volta para perto para que ele se engaje na atividade. E o exemplo de hoje
para a nossa técnica é um exemplo a partir de uma aula de educação física proposta para o 6º ano sobre esportes de precisão, né? E essa técnica, essa aula, ela tem como objetivos, ela tem 2 objetivos essa aula, que é conhecer os esportes de precisão e identificar os benefícios e como se desenvolvem os esportes de precisão. Então, a partir de uma atividade proposta nessa aula, eu trago um exemplo prático de aplicação da técnica. Então, olha lá. Turma, vocês irão confeccionar um avião de papel somente com dobraduras. Depois, cada um terá o direito de lançar 3 vezes o seu avião no alvo. Vence o jogo quem conseguir acertar o alvo mais vezes. Vocês entenderam o que vamos fazer? Sim, professor Paulo. Pedro, poderia nos contar o que iremos fazer primeiro? Cada um deverá fazer um avião de papel somente com dobradura. Muito bem. Letícia, e o que faremos depois? Cada um vai lançar seu avião 3 vezes no alvo. Vence quem conseguir acertar mais vezes. Ótimo. Vocês terão 10 minutos para confeccionar seu avião. Vamos lá. Agora que os aviões estão prontos, vou dividir a turma em 2 equipes para começar nossa competição. Então, a ideia aqui dessa técnica, gente, é ter clareza nos comandos que serão dados para os estudantes para a realização de uma atividade, para a organização da sala, a condução da aula. E aqui o exemplo foi o quê? O professor deu o que ele espera que seja feito, mas ele se certificou de que os estudantes compreenderam o que era para ser feito. Compreendido, hora de fazer, então. Essa é a ideia da técnica o que fazer. Ela está muito mais voltada para os comandos. Então, aqui o nosso em ação, por favor, Nelson. Então, vamos ver se alguém já passou por isso, né? Eu chego na sala com a prova, o trabalho avaliativo e tal. Eu coloco uns comandos no quadro, né? A caneta, sem borrões, e daí vou para o dialogado, que eu digo assim, vou recolher todos juntos, é com consulta, é em dupla, enfim. Todo mundo entendeu? Sim. Dali a pouco começa assim, professor, é a lápis ou a caneta? Aí eu digo, tá no quadro. Professor, é em dupla, pode ser de 3? Não, dupla de 2. Professor, vai recolher tudo junto? Posso entregar agora? Então, assim, comandos simples, isso me preocupa, sabe? Esse assunto aqui é muito sério. Porque me preocupa que, às vezes, nos comandos simples, né? Porque eu escrevo lá, o aluno, quando pedem algum parecer, o aluno não compreende a proposta adequadamente, sabe? Do que o professor fala. Porque o que acontece nesse comando simples? Que ele não consegue focar, sabe? Aqui é foco, sabe? Então, assim, de vir exatamente, porque não adianta nada você ter o comando simples, objetivo, claro. Eu sei que uma parte da turma vai ser esses alunos da ilustração, Angelita, mas tem um grupo que me assusta, sabe? Ô, Nelson, se você me der licença para complementar, lógico, né, que enquanto professor não vê isso, mas isso que o professor faz ali, eu falo pela própria prática mesmo, é o que mais funciona, você perguntar para os alunos aquele seu comando que você entende que está claríssimo, você pergunta para ele igual ele faz ali, né? O que a gente vai fazer primeiro? O aluno responde depois. Aí você fixa aquela clareza que você entendeu, o aluno vai respondendo na linguagem dele. Às vezes eu falo assim, quem poderia dizer de maneira diferente o que a Franciele falou? E aí vai. E às vezes, quando eles são maiores, eu até brinco. Eu falo assim, vamos ver se entenderam mesmo. Perguntas não tão espertas para alunos muito inteligentes. E tal, né? E realmente eu acho que é o que mais funciona. Quando eles repetem aquilo que você acabou de explicar, eles têm mais clareza. E é isso mesmo, Vanessa, né? Eu adorei seus exemplos, que você pode ir nessa direção mesmo, né? Você pôs no quadro, mas só pede para um aluno lá, né? João, como é para ser feita a prova? Ah, é para fazer a caneta. Daí, opa, peraí, mas o colega entendeu aquele que de repente não era o foco, e você puxa justamente aqueles que você já sabe que vão se dispersar, que são os que têm mais dificuldades de entendimento nos comandos, porque você vai desenvolvendo essa habilidade da escuta. Acho que essa técnica vem muito nessa direção e é bem legal, que eu acho que vai ser muito produtiva. Por favor, Janaína. Só para complementar o que a Vanessa e o Nelson trouxeram, eu estou com uma lista que a pedagoga acabou de me entregar dos alunos laudados.
Então, isso que a Vanessa acabou de falar é importantíssimo para o aluno laudado. O TDAH. Gente, olha aqui, eu grifei todos os que eu vou ter que fazer o relatório. É muito aluno disperso, e eles têm laudo. A gente precisa estar atento a isso. Eu tenho um filho com TDAH, e a técnica da repetição, que o Lemov também me ensinou, eu aplico com ele, o resultado é maravilhoso. Se eu não pedir para ele repetir o que eu acabei de falar, quando eu volto, ele não fez e ainda fala que eu não pedi. E toda vez que eu peço para ele repetir, ele faz, ele atende. Então, é bem importante mesmo, é bem efetivo. Ai, muito obrigada, Janaína e Vanessa, por partilhar com a gente aqui. E, gente, é muito legal porque a ideia do Em Ação de hoje, ele é em grupo, ele é colaborativo. E, normalmente, eu sempre divido vocês em 2 grupos, porque nós temos um grupo reduzido, mas hoje nós vamos dividir em 3. Por quê? Porque a ideia do nosso Em Ação, eu acabei de colocar ali no chat para vocês o link do documento do Papo Formativo, é que são 3 situações, como se fossem 3 estudos de caso. E a ideia é que vocês possam, no grupo, vou compartilhar aqui o documento com vocês, então a ideia é que vocês possam, cada grupo tem uma situação diferente para analisar, e aí a ideia é que vocês possam, então, de forma colaborativa, fazer a leitura do estudo de caso destinado ao grupo, né? Então, analisar a situação e propor estratégias de encaminhamento utilizando os elementos da técnica. Então, o documento, ele traz para vocês aqui, ó, a identificação do grupo, quem será o redator e o orador, então a reflexão e prática, o que é para ser feito, o material de apoio, que são os elementos da técnica para vocês consultarem, e cada grupo tem uma situação. Então, o grupo 1 é uma aula de ciências no 6º ano C, o grupo 2 é uma aula do 9º ano de história, e o grupo 3 é uma aula de língua portuguesa do 1º ano do ensino médio. Mas o questionamento é o mesmo para os três grupos. Primeiro, o planejamento das estratégias para criar um ambiente positivo de aprendizagem, propostas pelo grupo. Então, como criar um ambiente positivo a partir da situação, e as orientações dadas pelo professor, utilizando a técnica, o que fazer. Então, como deixar as orientações dadas pelo professor claras, usando os elementos da técnica. Então, sempre lembrar que a técnica ela é um norte para o trabalho. Gente, a proposta desse tempo aqui é de 20 minutos, mas aqui, como a gente já está avançando no nosso tempo também, eu quero fazer com vocês um momento de troca, nós vamos fazer aqui 15 minutos de sala temática, para que vocês possam ler a situação problema e propor ações, para que vocês possam vivenciar esse momento que vocês irão desenvolver, então, com os seus cursistas. Então, nós teremos 3 grupos hoje, tá? Então, eu vou abrir as nossas salas temáticas, e aí eu vou fazer o seguinte, novamente, eu vou deixar o grupo 1 na sala principal, para ficar gravando sem o risco de ficar a sala vazia, tá bom? Então, eu vou abrir agora para vocês as salas temáticas, com o tempo, então, de 15 minutos de tempo na sala temática, para que vocês possam analisar a situação do seu grupo e registrar as considerações que vocês vão fazer lá no documento. Então, a turma que vai ficar na sala principal é o grupo 1. Grupo 2 e 3 vão ser direcionados para as salas temáticas, tá bom? Bom trabalho e conversamos daqui a pouco. Ai, que susto, fiquei esperando a mensagem, não chegou, é porque eu sou do 1, então, né? Isso. Eu também. Isso mesmo, Janaína e Bernadette, ficaram que, como nós temos 8, né, é o número que vocês duas vão trabalhar com a situação 1. Eu vou parar de compartilhar aqui para que vocês tenham autonomia do trabalho de vocês, tá? Estou aqui só como observador e apoio naquilo que precisar. Posso compartilhar, Janaína? Posso compartilhar? Pode sim. Oi, Jana? Tá. Pode sim. Eu já compartilhei, só um minutinho. Ok. Então, já até coloquei os nossos nomes ali que estava aberto. Acho que a minha internet está lenta, que demorou um tempão. Quer ler, Janaína, para nós?
Você vai ser o redator e eu o orador? Você já abriu o Po- documento? Pode Ou ser, quer pode trocar? ser. Se você Uhum, quiser pode trocar, também ser. tanto Uhum. faz. Não, pode ser, sim. Tá, Então, eu vou pôr redatora eu, e daí você vai apresentar. tá, então eu vou ler. Pode. Você vai visualizar. A reflexão e prática, analisar a situação a seguir e propor estratégias, como ela explicou, utilizando a técnica O que fazer. Depois a gente tem o apoio aqui para observar as etapas da técnica, né? Que é específica, concreta, sequencial e observável. Então, em uma aula de ciências do 6º ano C, o professor chega e diz: Bom dia, turma. Hoje vamos fazer uma atividade sobre o sistema solar. Peguem seus cadernos e prestem atenção. Alguns alunos começam a conversar entre si, ignorando a instrução do professor. Enquanto isso, o professor começa a escrever algumas questões no quadro, sem explicar completamente o que os alunos devem fazer. Professor, aí ele diz, né? Então, aqui temos uma série de perguntas sobre as plantas do sistema solar, planetas do sistema solar. Vocês podem trabalhar em duplas, comecem agora. Carlos sussurrando para o colega ao lado. O que você acha que ele quer que a gente faça? Aí Luan respondendo em sussurros. Acho que ele quer que respondamos as perguntas sobre os planetas. Fernanda, levantando a mão, diz: Professor, não entendi direito o que precisamos fazer. Aí o professor diz: sim, é simples. Respondam as perguntas sobre os planetas que escrevi no quadro. O Miguel, ainda conversando com outro colega. Ei, você viu o jogo de ontem? Diogo, tentando se concentrar. Pessoal, vamos prestar atenção? O professor disse para respondermos as perguntas sobre os planetas. Luísa respondendo Diogo. Tá, mas eu não entendi nada do que ele escreveu no quadro. Enquanto alguns alunos tentam começar a resolver as questões, outros continuam distraídos com conversas paralelas e confusos sobre o que precisam fazer, já que o professor não deu instruções claras desde o início. A falta de clareza e a distração na sala dificultam o progresso da atividade proposta. Aí a gente vai planejar agora estratégias para criar um ambiente positivo de aprendizagem e tentar elaborar algumas orientações que o professor poderia fazer utilizando a técnica. Acho que nós temos que descrever assim como ele deveria falar, como ele deveria, né, ter iniciado esse comando. Uhum. Muito bem. Então, como que nós poderíamos começar essa aula do 6º ano, né? Peguem seus cadernos e prestem atenção. O professor começa a escrever algumas questões no quadro sem explicar. Então, ali, como que ele poderia iniciar isso para que não ficasse disperso, para os alunos não ficasse claro, né? Como que você iniciaria aí, pensando nesse sentido? O primeiro passo da técnica é o ser específico, né? Ele não foi específico, né? Do que eles Exatamente. deveriam realmente fazer. Ó, destacam ações precisas e administráveis que os estudantes podem tomar. É fácil lembrar, voltando para a solução e é de fácil compreensão. Eu costumo fazer assim, olha, vocês vão abrir o caderno agora, nós vamos registrar a data de hoje, o título da aula, eu descrevo, em toda a aula eu descrevo exatamente o que eu quero que eles façam. E ainda assim tem aquele que acaba não fazendo, né? Eu acho que o X dessa técnica é a gente não achar que o aluno já sabe o que eu espero dele. Ele assiste a minha aula toda semana, ele está comigo desde o 6º ano, então ele sabe o que eu espero dele, né? E aí eu começo a aula como ele começou, achando que o aluno já sabe o que deve fazer. Eu acho que a atenção do específico é descrever minuciosamente o que é que eu quero que ele faça. Pegue a caneta, escreva no caderno agora, né? Vamos analisar as perguntas e talvez se ele tivesse feito de uma forma interativa, pedindo para um aluno ler a pergunta, e aí ele daria um tempo para eles responderem a partir da leitura, talvez ele direcionaria, não deixaria os alunos fazer à vontade, do jeito deles, né? Não sei, começaria Prometo que fariam, pedindo para que o aluno também
repita o que ele orientou, não é isso? Isso. Estariam oportunizando com que os alunos, né, um aluno Deixa de só cada eu vez. atrapalhar vocês um pouquinho. Vocês estão trazendo aí a questão do olhar da técnica, né? Que seria na segunda linha. Ali vocês também vão pensar ações de ambiente positivo de aprendizagem, né? Então, são dois olhares. Como é que ele cria um ambiente de sala de aula que seja positivo para a aprendizagem e como ele utiliza a técnica. O que vocês estão fazendo aí é justamente o direcionamento a partir da técnica, que seria a parte da segunda ação desse em ação. Então, ali o planejamento das estratégias para criar um ambiente e pensar assim, como é que ele vai organizar esse espaço de sala de aula para aprendizagem, né? Como é que ele já chega dizendo que é para fazer atividade, né? Nesse olhar. Desde o início da aula, então. Desde o início. Cheguei lá, eu vou fazer tudo. Entendi agora. Eu coloquei, iniciaria acolhendo a turma para despertar a atenção de todos. É ao contrário do que o Nelson colocou ali, né? Eu primeiro preciso ter o gatilho para que os alunos prestem atenção, para que eles percebam que naquele momento todos temos que fazer juntos. Eu colocaria dessa forma, iniciaria acolhendo a turma para despertar, até mesmo com questionamento, de repente trazer uma imagem. Hoje iniciaremos o conteúdo. Veja o que vocês veem nessa imagem. De repente, eu utilizava muito isso, porque, igual o professor Nelson colocou, a gente, de repente, cai na rotina e pensar que são 4, 5 professores por dia, de repente, a gente passa despercebido aí pelo aluno, né? Então, eu colocaria dessa. Uma coisa que eu faço também é de perguntar como eles estão. E daí, vocês estão bem hoje? Se é uma segunda-feira, como é que foi o final de semana? Se é um pós-feriado, descansaram? Esse mostrar interesse pela vida dele. E alguns, na semana que eu saí, eu cheguei na turma, né, e disse, bom dia. Aí um aluno disse assim, bom dia para quem? E ele estava bravo porque eu tinha saído na semana passada e tinha vindo uma substituta que ele não gostou, né? Então, assim, perguntar como eles estão, sabe? Não sei, demonstrar interesse pela vida do aluno, por mais que a gente não consiga dar uma atenção, né? O Giovanni falava muito isso, né, Angelita? A utilidade do inútil. Eu não me lembro de quem é essa frase, mas sabe, fazer aquelas perguntinhas que parecem bobas e que não servem nada para aprendizagem, mas que vai promover essa ligação com o aluno, né? Esse vínculo é uma forma de estabelecer um ambiente positivo, esse preocupar-se com o meu aluno, com o bem-estar dele, né? E é isso mesmo, né, Janaína? É o vínculo, né? E você dando spoiler do nosso roteiro 8 já, que a gente vai trazer justamente isso, quanto a gente se interessar pela vida do nosso estudante, demonstrar isso, pode significar um caminho muito legal para estabelecer esse ambiente positivo de aprendizagem, né? Que a professora não entrou ali só porque ela quer dar uma aula, né? Mas ela me conhece, ela se interessa por mim, né? Busca conhecer os interesses da turma, isso é muito legal. Acho que o caminho do vínculo, ele é sempre um caminho muito assertivo. Criar ambiente positivo, tá, então aqui já criamos, né, perguntando como eles estão, eu acho que pode até puxar, hoje, nosso assunto é muito legal, eu acho que isso deixa o aluno curioso, né, eu imagino que cria uma prepara, expectativa, né, diferente de uhum. dizer, olha, o assunto de hoje é muito difícil, então se vocês não prestarem atenção, ninguém vai entender, porque acontece também, né, de você fazer uma comunicação de baixa expectativa, né, comunicar uma baixa expectativa, e às vezes a gente comunica sem perceber que está comunicando, né. Verdade. Essa etapa, Bernadette, é o específico, né? Descrever minuciosamente o que eles devem fazer. Isso. É a parte da etapa do específico. Deixa eu ver quais as outras. Dá para nós copiar aqui, né? Colocar, que daí a gente já segue uma ordem aqui. Porque alguns alunos repitam, né? Pelo menos uns 2, né? Repitam as orientações do que devem fazer. Será que devemos escrever essa orientação? Reescrever aquela fala dele ali?
A qual? Desculpa, Reescrever a fala dele do começo. Ele chega e diz assim: bom dia, turma. Hoje vamos fazer uma atividade sobre o sistema solar. Peguem seus cadernos e prestem atenção. Eu acho que vamos reescrever, colocar bom dia, turma. Hoje vamos fazer uma atividade sobre o sistema solar. Gostaria que vocês pegassem os cadernos e respondam a partir da leitura do texto tal, que está na página tal, as atividades descritas ali. Ou até dizer, vamos começar assim, ó. Angelita, você pode ler a primeira pergunta que está pedindo ali, para a gente refletir junto, e aí vocês vão pegando o ritmo, né? De repente, reescrever dessa forma. Porque aí seria ser específico, né? Reorientar o comando do professor, né? Isso Hoje mesmo. vamos fazer uma atividade sobre o sistema solar. Pegue seus cadernos. Era em grupo, né? Primeiro ele precisa falar que é em dupla, não era? Não dizia? Isso, em dupla. Então, primeiro ele precisa dizer que os alunos precisam se organizar em duplas, né? Porque ou ele organizar os alunos, né? Então, em começaria amistosamente, portanto, em alguns alunos. Então, primeiro, específico. Pessoal, senhor, agora, como que você dizia assim? Pessoal, eu uso a palavra pessoal também. Pessoal. Ele disse, agora, bom dia, turma. Né? Mas pode ser. Ele já disse aqui no começo. Bom, não sei se ele já disse como... aqui, ó, faltou dar bom dia aqui. Vamos fazer... Bom dia, turma. Daí, aqui ele já perguntou. Daí, aqui... Onde que eu escrevi? Que repita. Hoje vamos fazer uma atividade sobre o sistema solar. Pegue isso. Primeiro. Respondendo as perguntas em dupla. Vamos fazer uma atividade sobre o sistema solar em dupla. Em dupla. Então, eu tenho que deixar claro. Aí coloca assim, coloca na frente, entre parênteses, critério do professor. Tipo, pode ser aleatório, ele pode deixar eles se organizarem, ele pode organizar. Eu fiz as frases, Angelita, foi muito legal para formar dupla. Foi maravilhoso. A professora que observei a aula sexta-feira, ela usou cartões coloridos. Eram 2 grupos, eles pegaram e agrupou. Pegue seus cadernos e prestem atenção. Preste atenção. Tira o prestem atenção. Tira o prestem atenção. Peguem seus cadernos. Pois iremos responder as atividades que estão na página tal. Ele falou da lousa, ele não passou na lousa? Lá no tá na estudo lousa? de caso? Eu acho que passou na lousa. Deixa eu dar uma olhadinha, voltando aqui. Para mim, que é isso? O professor começa a escrever. Ele passou. Mas aí, ele orientou antes de passar, né? Isso. Ele orientou e aí ele começou a escrever. Não ficou coisas vagas, dá a impressão que eu levaria pulou de uma etapa para outra. Ou já no Educatron ali projetado, porque ele vai perder tempo escrevendo, eles vão se dispersar. Vamos refazer isso aí, que vai estar projetado no Educatron ali, as questões. Ou impressa. Então cadê? Eu tô perdida aqui. Não. Que aí ele não dá brecha para as conversinhas. Hoje vamos escrever atividade sobre o sistema solar em duplas. Peguem seus cadernos. Olhem para o Educatron, o que você acha? Vamos, como que eu digo aqui? Porque ele mandou pegar caderno. Copiem as atividades que estão projetadas aqui, porque iremos respondê-las agora em duplas. E aí ele começa a orientar, questão por questão. As questões aqui do Educatron. Do Educatron. Os colegas já vão retornar. Vamos lá, depois nós amadurecemos mais. E aí a gente entende por que os cursistas às vezes não entendem, porque a gente tem que ter um tempo bem legal para... Eu, condutora, preciso ter elementos e também o cursista para se inteirar e familiarizar da atividade, né? É isso mesmo, Bernadette. A gente, no nosso papo formativo, né, como a gente trouxe outros elementos para a conversa, a gente acabou fazendo o tempo de em ação reduzido, mas o ideal é sempre assim, né, que no olhar de vocês, priorizem o tempo de qualidade para esse momento, principalmente nas salas temáticas, né, que as trocas são tão ricas, é um momento de vínculo também desse grupo que está trabalhando, né? E eu sempre já marco o tempo, por exemplo, da explicação, porque às vezes a gente fala, vou fazer em 20, mas você leva mais de 5 minutos para explicar.
Pro nosso, como que para o nosso o que fazer, a gente tem que programar o nosso o que fazer. Eu vou vai ser ação modelar. Eu vou utilizar a técnica o que fazer para eles utilizar a técnica o que fazer. Eu estava errando nisso, Vanessa. Eu não calculava, eu dividia o meu tempo e não pensava no tempo que eu explicava. Aí não dava certo. Daí um dia eu falei, meu Deus, mas o que eu estou errando? Mas lógico, até eu explicar e ir para a atividade, já era um tempo que eu perdia lá do em ação. Aí, quando eu percebi que era isso, falei, opa, tem que refazer essa dinâmica aqui. Viu? É o que fazer, né? Gente, olha só, aproveitando do que fazer, só lembrando que esse documento é um documento colaborativo e lá com os cursistas vocês precisam lembrá-los, né? Que o link precisa ser inserido no diário de bordo, né? Então, o link desse documento, vocês depois, até no momento de compartilhamento, vocês podem colocar no chat para garantir que todo mundo vai ter esse documento lá no seu diário de bordo. E, consequentemente, todo mundo vai ter aí acesso ao que foi produzido. Diga, Nelson. Esse negócio de trabalhar com esse link, até coloquei ali no chat ali, ó. O pessoal está com dificuldade, sabe, de migrar link, de abrir link, e às vezes aqui está liberado, está para editar, chega lá para o cara, não edita, e a gente perde um tempo, às vezes, com alguns professores. É muito triste isso. Eu acho que a gente vai começar a trabalhar assim, eu vou colocar lá, né, no Contribua Conosco, alguns trabalhos, assim, formulários, algumas atividades mais avaliativas, porque eles montarem, eles salvar, um dia tem que salvar no drive deles, um dia salva no meu drive, fica uma confusão, Angelica. Eu não sei, né, como estão os nossos colegas, mas só para desabafar um pouquinho. Claro, mas assim, Nelson, são ações que elas vão sendo desenvolvidas, a gente só aprende fazendo, né? Então vai chegar um momento que para eles também vai se tornar um lugar comum, fazer a cópia do link, inserir no documento, é um exercício mesmo, né? Hoje eu já vou pedir licença para a Fran, inclusive, de usar 5 minutinhos a mais do nosso tempo para eu poder ouvir vocês um pouquinho. Vou aproveitar que o Grupo 1 está compartilhando o documento para vocês só conduzirem esse momento de movimentar o documento para que os grupos possam trazer aí o que foi o resultado das conversas nos grupos, que eu acho que é um momento bem importante da gente validar. Então, vamos começar com o Grupo 1. Obrigada, Fran, eu agradeço, viu? 5 minutos que serão preciosos hoje. Então, do Grupo 1 é a Janaína, que é a oradora, Janaína? Sim. Então, por favor. Então, a Janaína vai falar sobre o Grupo 1, depois, na sequência, é a Lidiane como oradora do Grupo 2, e daí, na sequência, o Grupo 3, tá bom? Eu vou falar resumidamente o estudo de caso que está ali. O professor chega na sala de aula e aí ele diz, né, bom dia, turma, hoje vamos vamos responder umas atividades. E aí ele não orienta, ele começa a passar, deixa eu ver como que ele fala ali, ó, sobre o sistema solar. Ele fala sobre o que é a atividade. Peguem seus cadernos e prestem atenção. Ele começa a passar as atividades no quadro. Enquanto ele faz isso, os alunos se dispersam, né? Eles começam a sussurrar um para o outro, o que é para fazer, né? Aí o outro, depois que ele passa as atividades, ele espera que os alunos já tenham entendido tudo e comecem a responder. E isso não acontece, eles continuam conversando, continuam tentando entender o que é para fazer, né? E alguns alunos que são mais espertinhos entendem, querem fazer e não conseguem por causa da conversa dos outros que não entenderam. Essa é a situação. Aí nós sugerimos assim, que, primeiro, a estratégia para criar um ambiente positivo seria esse professor chegar fazendo uma acolhida, né? Ele precisa despertar a atenção de todos, então ele vai dar bom dia, ele vai perguntar como eles estão, como foi o final de semana, dependendo de que aula que é. Eu sempre pergunto, como vocês estão, né? E eu já ouvi alunos que disseram para mim assim, prof, você é a única que pergunta se a gente está bem, né? Você é a única que pergunta como que a gente está. Então, demonstrar que eu me preocupo com o meu aluno é uma forma de tornar o ambiente seguro e de, né, tornar ele mais receptivo para aquilo que eu vou propor ali naquele momento. Aí, nós não tivemos tempo para fazer todos os passos, eu acho que todos os passos da técnica cabem nessa aula, mas nós ficamos ali no primeiro passo, que é o específico, que seria de reescrever, na verdade, todo esse comando inicial do professor, porque ele não foi específico. Ele partiu do pressuposto, e eu sempre falo para os meus cursistas que esse é um erro muito comum. Eu percebia ele muito em mim. Partir do pressuposto que o aluno já sabe o que eu espero dele.
principalmente se ele estiver lá no ensino médio. Lá no 6º ano, a gente ainda se preocupa em orientar do zero. Mas quando ele está lá no ensino médio, a gente pensa assim, nossa, mas ele chegou aqui, ele ainda não sabe o que eu espero dele? Claro que ele sabe. Então, toda aula, dizer especificamente, minuciosamente, o que você espera dele, ajuda a criar hábitos mais voltados para essa cultura do estudo, né? Então, a gente começaria ali. Hoje vamos fazer uma atividade sobre o sistema solar em duplas. Ele precisa organizar essas duplas. Ele não organizou. Qual que é o critério que ele vai organizar, né? Ele vai deixar eles se reunirem aleatoriamente? Então, colocamos ali, a critério do professor. Copiem as questões do Educatron. Nós não passaríamos no quadro, nós já traríamos ela projetada na TV para não perder tempo. Porque aquele momento que você está passando no quadro, o aluno se dispersa, eles conversam, eles começam a falar de outras coisas, como aconteceu ali, né? Pesquisem no livro na página tal para responder. Então, estou orientando onde que ele vai buscar a resposta, né, para responder aquelas perguntas. E ainda vou pedir para um aluno, depois de todo esse comando, repetir o que é para ser feito, né? João, o que iremos fazer hoje? Você pode descrever para a prof que eu acabei de orientar? Aí o João, do jeitinho dele, vai falar, eu acrescentaria, né? Se o João não falar tudo, eu chamo a Maria para complementar, e assim vai, e eu vou garantindo que o comando fique mais claro para eles. Mesmo eu achando que já está muito claro, nem sempre atinge a todos, né? Lembra da quantidade de aluno laudado que eu tenho. Então, é preciso, né? Foi o que deu tempo de fazer. Muito obrigada, Grupo Uni. Olha que deu muita coisa em 15 minutos, hein, meninas? Obrigada pela partilha. Lidiane, você é a oradora do Grupo 2, compartilha com a gente, então. Eu vou compartilhar o documento aqui, que daí vocês possam... Então, ali o nosso início foi muito parecido do grupo 1, porque na nossa situação, o professor entra numa turma de 9º ano, e ele está fazendo uma pesquisa sobre um determinado assunto, lá da aula de história, e ele chega na sala e distribui os vários papéis lá entre os alunos, e a situação na sala está bagunçada, porque tem alunos que estão conversando, o texto fala sobre alunos conversando sobre futebol, outros conversando sobre um vídeo viral, enfim, e ele entra em sala de aula, vai distribuindo os papéis, sem dar muitas orientações. Num determinado momento ele diz que aquilo ali vai fazer parte do processo avaliativo, né, vai valer uma nota, enfim, mas ele não traz ali a explicação clara, e a turma vai ficando cada vez mais agitada, ele não consegue controlar a conversa na sala, né? E aí, o que nós colocamos? Então, o início nós colocamos muito parecido com o grupo 1, porque ele entra em sala e já vai distribuindo os papéis ali, né? Então, ele não faz nenhuma acolhida, ele não dá nenhum bom dia, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a postura do professor, que o exemplo arrasta, né? Como bem disse a Janaína, e aí ele entrou na sala, simplesmente foi distribuindo os papéis e os alunos nem deram bola para ele, né? Então, a gente colocou ali, ó, chamar a atenção para si, com um bom dia cativante. A gente colocou a questão do planejamento, porque o aluno percebendo que o professor sabe o que ele está fazendo, que ele pensou naquela aula, que ele pensou nas estratégias, que ele organizou a aula, também é uma forma de cativar, né? Então, como ele chegou distribuindo de qualquer forma, para os alunos, a bagunça seguiu junto com o professor, né? Então, ó, colocamos a postura, exemplo, cativar, o respeito, entrou, não deu nem um bom dia, né, nada, nem olhou para os alunos, então isso acaba também gerando um clima complicado. E uma coisa que a gente colocou ali, de trazer exemplos diferentes, talvez até encaixe na outra parte ali, né, gente, no próximo tópico, é porque a gente também vem falando muito sobre isso, que os alunos, eles aprendem e entendem de formas diferentes, né? Tem um aluno que, se ele só lê a folha do professor, ele vai entender, mas tem aluno que não. Então, você utilizar dessas formas, da leitura, da repetição, como a gente falou, o professor primeiro explica, depois ele lê, depois ele pergunta, tudo para reforçar a informação passada. Dá mais um exemplo, eu brinquei ainda, né, faz uma piadinha, faz uma gracinha, vai chamando a atenção para si, e aí ele utiliza a mesma informação, mas de várias formas.
Não só escrita, ou não só no quadro, ou não só falando, porque tem alunos que vão se perder se o professor só falar. Ele precisa de uma sistematização, né? Então, você buscar essas várias formas de explicação no mesmo momento, para você tentar alcançar o maior número de alunos ali, né? Cada um na sua forma de aprender. Então, daí nós colocamos a clareza e o detalhamento, e passo a passo, realinhar e reforçar. Então, leu, explicou, perguntou, o aluno repetiu, traz mais um exemplo, eu acho que isso vai trazer mais clareza, nós do grupo, né? Ai, muito obrigada, parabéns, grupo 2. E é bem isso, né? Reforçar, retomar, se certificar de que eles entenderam, para daí, então, você poder desenvolver autonomia. Tem clareza? Agora é a hora de fazer. Muito obrigada, Lidiane, como oradora do grupo 2. E aí, o nosso grupo 3, que o orador é o Nelson. Por favor, Nelson. Então, deram essa tarefa para mim, né? Então vamos lá. Então, o nosso trabalho aqui foi em cima da aula de língua portuguesa. Na situação, a professora ela divide em grupos e explica brevemente a tarefa, dizendo o que cada um tem que fazer. Porém, essa palavra, esse termo brevemente, é complicado, porque, de repente, os alunos eles começaram a se dispersar e ficaram barulhentos e a sala ficou caótica, tá? Eu vou ser mais resumido aqui, mas é isso, tá? Daí, assim, a gente viu ali na parte de criar um ambiente positivo, nós pensamos várias coisas, não escrevemos todas, mas algumas estão aqui. Motivar a participação, estabelecer combinados, validar escolhas do aluno, né? Porque a gente pensa ali montar o grupo, deixar eles ali talvez escolhendo os seus afins, que a gente percebe que aqueles que funcionam, a disposição da sala de aula também, às vezes a gente, usando aqui as técnicas também que a gente aprendeu, e a organização dos grupos em si. E a gente, para orientar bem isso, a gente sabe utilizar a técnica do o que fazer com aquele que a gente vai ensinar essa semana, os cartões de tarefa. Então, a gente vai deixar bem claro, através dos cartões de tarefa, para que eles não tenham tanta dificuldade assim, né? E quando aplicar os cartões de tarefas, pode assim, até numerá-los, para poder chamá-los, para ver o que é para fazer agora. Os passos têm muito jeito de trabalhar, sabe? Então, usar uma técnica que a gente já tem, aliás, duas aqui, né? O espaço e ainda por cima dá para a gente usar aqui os cartões de tarefa. A gente pensou assim, sabe, Angelita? Obrigada, Nelson. Adorei vocês fazerem esse link, né? Lá na cartões de tarefa, você já pode trazer elementos do que fazer, que é a clareza, a objetividade. O que fazer é você se certificar de que realmente ficou entendido aquilo que precisa ser feito. Gente, muito obrigada por cada momento de partilha do grupo aqui. Foi precioso, porque vocês tiveram, né, condições de entender que são 3 casos diferentes, vocês também vão organizar as suas turmas em 3 salas temáticas, e cada uma com uma situação diferente, e esse documento ele pode servir de elemento para vocês, como ação modelar para esses encaminhamentos do nosso Em Ação. E aqui, só para finalizar, né, lembrando com vocês, então, que esse colocando em prática, vocês vão, além de pedir para que o seu cursista insira o link do Em Ação no diário de bordo, aqui já é hora de lembrar que se aproxima a data de entrega da implementação, e que aquele cursista que já está preparado, que ele já fez a implementação dele, ele poderá apresentar já na próxima reunião, que lá com o cursista será a R8. Então, nas notas da apresentação, inclusive, ali eu dou uma sugestão de vocês já, se tiverem condições de abrir ou um ou 2 cursistas para fazerem a apresentação do seu relato de implementação, a gente já vai criar espaço na R8 para isso. Para daí na R9 já serão 30 minutos para apresentações de relatos, e a R10 é totalmente voltada para feedback e compartilhamento, tá bom? Por favor, Vanessa. Só um pouquinho assim para a gente clarear um pouco mais o Em Ação, né? Que dentro Claro. do nosso próprio grupo, você fica um pouquinho em dúvida, eu acredito que os cursistas vão perguntar
quando você abre lá no documento, deixa eu até abrir ele aqui, quando está lá, planejamento das estratégias para criar um ambiente positivo de aprendizagem proposta pelo grupo. Então, assim, para nós, você vê assim, o tempo que a gente teve, né, 15 minutos, ali está proposto 5 minutos só a mais, e a gente já tem uma vivência bem maior do que eles, demoram mais para entrar. Então, acaba sendo pouco tempo, e a gente fica naquela dúvida. Aí, o que colocar lá, por exemplo, na parte do uso da técnica, a frase que o professor vai falar, de uma maneira geral? Então, assim, eu acho que a gente poderia ser mais claro no que fazer aqui para ele, para facilitar esse processo, né? Por exemplo, fiquei pensando, a hora que você trouxe lá no slide, aqueles critérios que tinham lá, que ele seja concreto, sequencial, se talvez a gente não, colocasse isso no próprio documento, será que não facilitaria para eles entenderem? Olha, pensar aqui na técnica o que fazer, trazer aqueles elementos ali de novo, ou selecionar não sei, ainda estou amadurecendo, mas eu acho assim que no grupo eles ficam em dúvida no que fazer, sabe? A gente falta um pouquinho, porque nós pensamos, vamos falar de maneira geral, vamos colocar, nós temos que pegar a atividade e descrever o que foi dito em linhas, porque a professora falou, pesquisaram, vamos supor o nosso, né? Pesquisar um artigo de opinião, criar o seu, né? Pesquisar uma matéria, aliás, criar seu artigo de opinião e apresentar oralmente. Eles vão reescrever isso? Eles vão repensar na atividade, né? Não sei se fui clara também. Com certeza, Vanessa, você falando, eu vim trazendo também clareza aqui para a intencionalidade. Uma coisa que a Janaína e a Bernadette conversando enquanto elas faziam do grupo 1, a ideia foi justamente essa, reescrever os comandos, assumir o lugar desse professor e redirecionar a atividade, usando elementos da técnica, né? Então, o ideal seria isso. Eles têm um estudo de caso, que o professor se porta de uma forma, usando a técnica, como reorganizar, mas talvez ali no documento trazer isso de forma mais clara, o que se espera que seja feito, né? Então, reescrever... Talvez, entre parênteses, ali naquele mesmo quadro, uma breve explicação, por exemplo, ele vai reescrever, aí cada um vai usar a criatividade, que nem vai reescrever utilizando, igual as meninas colocaram, vai colocar no Educatron já a tarefa, vou passar no quadro, vou entregar um roteiro, vou utilizar os cartões de tarefa, como que você vai reescrever para trazer aquele comando de uma maneira mais clara, né? Como trazer essa clareza para o estudante para que não haja dúvida. E daí trazer a questão do observável, né? De questionar também. Sim. Perfeito, mas isso eu posso readequar o documento, e aí no nosso próximo papo formativo eu já digo, olha, gente, eu fiz assim, ainda hoje acho que eu consigo já reorganizar, Vanessa, para que vocês possam olhar com calma, e daí ver se realmente ficou mais claro. Acho que foi muito importante o que você trouxe, já estou invadindo mais tempo do que devia, Bernadette, para a gente poder encerrar nosso tempo aqui, mas foi muito pertinente o que você trouxe, Vanessa, precisa ficar claro para o cursista o que ele precisa fazer, mas eu penso que é nessa direção, ele usar a técnica para reelaborar, reorganizar os comandos dados por aquele professor naquela situação, problema que eles estão analisando. Por favor, Bernadette. Eu creio que nós teremos que vivenciar a técnica no momento de propor ou em ação. Aquilo que a gente colocou ali, repita, o que mesmo nós faremos na atividade em grupo, na sala temática. Eu penso que nós vamos ter que se organizar desta forma, porque assim como nós, a hora que nós entramos, eu e minha colega, também ainda estava obscuro o que nós faríamos, então tem que ter esse momento para que eles realmente possam vivenciar. Eu me preocupei porque nós teremos uma apresentação também, então eu preciso me organizar de tal forma que dê esse tempo, porque nós já é 10h04 aqui, né? Então nós precisamos pensar nesse roteiro. Isso mesmo. Então, gente, lembrando, claro, que a gente trouxe lá nos momentos da nossa experiência, do acolhimento, a gente acaba trazendo coisas a mais que lá com a reunião vocês não surgem, né? Porque são coisas nossas aqui do Papo Formativo. Mas eu sugiro que vale muito a pena investir o tempo que vocês têm para otimizar o encontro no em ação e no compartilhamento. Invistam energia aí que eu tenho certeza que vai dar muito boa. E vivenciem, né? Como a Vanessa colocou ali, ação modelar da técnica a orientar esse em ação. Gente, muito obrigada. Fran, muito obrigada por me permitir usar um tempo que é seu, tá? Pela gentileza quanto a isso. Gente, eu desejo a vocês uma semana maravilhosa, que vocês possam ser sol,
nos ambientes que vocês fazem parte, que vocês iluminem, mas permitam-se serem iluminados também. Viu? Que Deus os abençoe na caminhada e, ó, beijo carinhoso no coração. A gente se encontra no próximo Papo Formativo. E aí a gente vai conversando via grupo sobre as adequações do documento também, tá bom? Beijo, fiquem bem, cuidem-se. Marcela, é com você. Certo, pessoal? Boa semana a todos. Desejo, como a Angelita também, que vocês tenham uma semana iluminada, tranquila, tá bom? Tudo de bom.